Essa história aconteceu no ano de 1992. Senhor José já estava começando a se tratar de um câncer na garganta. Quando certo dia, para surpresa de toda a família, eis que o delegado local manda uma intimação para que ele fosse até a delegacia. Chegando lá, sem saber o porquê de tudo que estava se passando, ele vê que na sala de espera estava uma mulher que havia comprado uma casa do filho dele, uma outra vizinha, o filho da vizinha e sua namorada. José era responsável por uma cunhada já idosa e com problemas de saúde, que ele e Dona Maria haviam conseguido através de um advogado, a aposentadoria. A acusação era que o casal não estava agindo de acordo com a lei. O delegado, um homem experiente, mandou a acusadora e as 3 testemunhas embora para casa, e pediu para Sr. José permanecer um pouco mais. Quando eles foram embora, o delegado disse: Essa mulher sempre está na delegacia, arrumando confusão. Eu não vou nem abrir nada contra o senhor, pois somente de conversar com você, imediatamente percebi que está falando a verdade. Pode ir em paz. Apesar do delegado o liberar sem atuar, ele queria entender o porquê de tudo isso. E a partir daquele dia, passou todas as responsabilidades do atendimento da cunhada doente e idosa para o conselho do próprio delegado, para a acusadora e a testemunha. Senhor José comentou com a família que seu maior desejo seria de antes de morrer, que fosse esclarecido o porquê de tudo o que aconteceu. Passou-se 2 anos, e já sem poder se locomover pela gravidade da doença, e pelos médicos o dispensando, pois ele pediu que seus últimos dias fosse do lado da sua família. Eis que uma filha dele chega com a notícia, a namorada do rapaz que foi como testemunha da acusadora do seu José, por bronca por ter sido desprezada, tinha esclarecido que a mulher acusadora inventou mentiras para ficar responsável pelo dinheiro da idosa. Senhor José falou para os filhos ali reunidos que o que ele tinha pedido a Deus era para que tudo fosse esclarecido, e que ele não queria que os filhos ficassem com bronca daquelas pessoas que tramaram toda aquela história, e assim, todos os filhos prometeram obedecer. Passados 7 dias do Senhor José falecer, eu estava do seu lado, uma morte serena, um último suspiro como alguém que fecha os olhos para dormir. Durante a missa de 7º dia, o padre comentou sobre como era a vida do falecido, um homem religioso e tranquilo, onde quer que estivesse transmitia a mais pura alegria. Contou que um pouco antes de morrer, foi chamado para atender a confissão dele. E que contou depois, que tinha confessado uma história para o padre, e que ele ficou admirado, que mesmo ele, com toda a dificuldade da voz, ele ainda conseguiu fazer com que o padre tivesse um dia alegre pela história contada. O que podemos aprender desta história é que, uma fofoca bem elaborada, pode destruir uma vida, mas quem procura viver a justiça, Deus está com ele, e mais cedo ou mais tarde, tudo será descoberto. Como está no livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 15, Deus concedeu-me a graça de falar segundo o que sinto, e de ter pensamentos dignos dos dons que recebi. Porque ele é o guia da sabedoria, e que corrige os sábios. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, e inscreva-se no canal. Até mais.